Boa noite para você que nos assiste. Estamos começando mais uma segunda-feira de TV ao Esporte. Quero desejar muito boa noite aos nossos comentaristas. Boa noite, Ju. Boa noite, Suzy. Boa noite, Malu. Boa noite, Suzy. Que bom aqui, tá estreando com Malu, né, Malu? Ainda tinha sentado aqui nessa bancada com você e coisa boa. Tô muito feliz. E com Suzy sempre, né, Bom? Já de praxe, né, gente? Boa noite, você aí de casa. Boa noite, equipe. A gente nunca cumprimenta a nossa equipe maravilhosa, né? Produtores, diretores, câmeras, todo mundo que tá nesse programa possível. E, é claro, você aí de casa. Boa noite. Então vamos lá, o final de semana foi agitado. Ontem na Fórmula 1 foi dia de GP na Rússia com dobradinha da Mercedes. No Brasileirão teve novamente polêmica com o VAR e uma semana repleta de troca de treinadores. Comentaremos também sobre o primeiro jogo da final da WNBA. E veja também, vamos contar a última história do nosso quadro. Salete pratica vôlei aos 72 anos e viu no esporte uma forma de manter a saúde em dia e melhorar a sua autoestima. O TV ao Esporte está no ar. A Ferrari saiu na frente em Sochi, mas a Mercedes voltou a vencer após estratégia da equipe italiana e por água abaixo. Lewis Hamilton, líder do campeonato, com 322 pontos, fica ainda mais perto do hexacampeonato, podendo ser campeão no México. Pelo que a gente viu esse final de semana, a Fórmula 1 foi quente dentro e fora da pista, né? Sim, Malu. Uma estratégia complicada da Ferrari, né? Que a gente pode até dizer que é uma estratégia que já começou desde o início um pouco complicada, né, Eu vou ser Ju? contra, Suzy. Eu acho que, Você na acha verdade, que não? eu acho que não. Eu acho que a Ferrari, ela pensou bem no início, né? Ela montou toda uma estratégia ali, fez com que o Leclerc conseguiu a pole, né? Poderia ter mantido ali, mas eles pensaram numa possibilidade de segurar o Hamilton. Então, tipo assim, a ideia inicial da Ferrari não foi tão ruim, mas A execução foi. A execução foi péssima, foi desastrosa, né? Eles não estavam contando com tantos percalços, não é, no decorrer aí. E eu tenho uma crítica específica ao Leclerc. Eu acho que a falta de maturidade dele atrapalhou, sim, o desempenho, até o desenrolar aí das questões e da estratégia mesmo. Mais uma vez eu sou contra, Suzy. Acho que hoje a gente tá assim, sendo contra. Entre amigas e rivais. Mas na verdade eu acho que o Leclerc, ele seguiu a estratégia da equipe. Eu concordo que ele é imaturo, ele tá estreando agora na Fórmula 1, é um cara de 21 anos, então assim, pesa um pouco essa questão. Mas eu acho que na estratégia da equipe, eu acho que ele seguiu bem, porque a equipe pediu pro Vettel ir pra frente, né, ultrapassar tanto o Hamilton como o próprio Leclerc, conseguiram isso no início da corrida, porém tudo foi por água abaixo quando o Vettel resolveu fazer a volta mais rápida. E aí os mecânicos, né, o diretor da equipe ficou lá, Vettel, o Leclerc vai passar agora. E aí ele disse, não, manda ele encostar. Como? Se ele já estava, tipo, com a volta muito rápida. Então ali já Você começou não acha a pesar um que pouquinho. Leclerc reclamou demais e correu de menos? Pode ser também. Então, mas é a aí entra minha crítica. realmente nessa imaturidade aí dele. Exatamente, falta um pouco, mas é uma coisa que, se a gente observar, os pilotos da Fórmula 1 é algo até que compreensível, né? Mas não esperado que um piloto do pilotão principal da Fórmula 1 lá tenha tanta imaturidade. Lembrando que a Joana. Ferrari não tem muito essa questão do piloto 1, piloto 2, né? Exatamente. Fica precisa nessa ser questão definida. aí indefinida, se o Leclerc é o 1 ou o 2, eles não querem muito dizer, mas ficou claro nessa estratégia que o Vettel ali, eles queriam que conseguisse... Sim. Não sei, mas eles queriam a dobradinha, né, da Ferrari ali. Mas aí é que foi por água abaixo porque teve a dobradinha de quê? Da Mercedes. Então deu tudo errado para a Ferrari no final. Inclusive não contou com aquele problema no motor do carro do Vettel, que ele ficou com muita raiva, ele saiu xingando, ele pediu a volta do V12, que desde 1995 não existe. Então tá com o motor V6 híbrido, que todo mundo reclama aí na Fórmula 1. Tá todo mundo com muita raiva desse motor, então não sei se a Fórmula 1 também vai ter que sentar ali para tentar resolver essa questão dos motores do carro, porque também acabou atrapalhando a Ferrari de alguma maneira. E isso é muito ruim, porque atrapalha todo um sistema da corrida, né? Mas, inclusive... A gente tá falando muito de perdedor, né? Ah, eu também A acho. gente Tá tem na que hora da gente falar falar do de campeão, quem ganhou, né? falar do Então, campeão. a pergunta que não quer calar e as redes sociais estão indo à loucura. O Hexa vem ou não vem?
Olha, eu acho que vem. Eu acredito que já sei de uma certeza. Sim, tá super desenhado. O Hamilton realmente, ele tava ali só esperando o melhor momento. Ele sabia que alguma coisa ali poderia não dar certo na estratégia e deu tudo certo para a Mercedes, né? Acabou que o Bottas terminou em segundo, então teve a dobradinha da Mercedes. E aí, para a Mercedes foi um grande dia, né? O GP que poderia não ter dado nada para a Mercedes, deu o primeiro e o segundo lugar, e o Leclerc ali teve que se contentar com o terceiro lugar e ficou muito chateado, o Vettel ficou muito chateado, então a Ferrari deve ter dormido aí com a cabeça quente. Eu acredito que a Ferrari se prepare então para a temporada 2020, porque a 2019, gente, já... Apesar de ter o melhor carro, né? Apesar de ter o melhor carro, a gente pode afirmar com muita certeza e segurança que tinha um dos melhores carros da pista, apesar do problema com o motor. Mas enfim, refazer a estratégia e preparar para o ano que vem. E é isso aí, então vamos continuar acompanhando a novela da Fórmula 1. Chegou a hora de acompanhar as últimas do mundo esportivo. O giro é de Aimee Araújo. Boa noite, você que acompanha o TV O Esporte. Vamos começar o giro falando de futebol? Ferroviária venceu o Corinthians e conquistou o Brasileirão Feminino. Os times fizeram um grande jogo pela final do Campeonato Brasileiro Feminino, na tarde deste domingo, dia 29, no Parque São Jorge. Apesar do 0-0 durante 90 minutos, a Locomotiva levou a melhor na disputa de pênaltis e levou o troféu pela segunda vez. Parabéns, meninas! Agora falando de atletismo, o brasileiro Paulo André Camilo se classificou nesta sexta-feira, dia 27, para a semifinal dos 100 metros rasos no Mundial de Atletismo de Doha, no Catar. No primeiro dia de provas, o capixaba fez o tempo de 10 segundos e 11 milésimos, venceu sua prova eliminatória e se tornou o primeiro atleta no país desde Robson Caetano, que ficou em nono em 1995, a chegar tão longe na competição. Nada mal, né? No vôlei, o Brasil vence Camarões e segue na briga pelo bronze no Mundial de Vôlei. Na madrugada desta sexta-feira, a seleção brasileira passou fácil por Camarões na Copa do Mundo de Vôlei Feminino, na cidade de Osaka, no Japão. Em apenas 1 hora e 10 minutos, as brasileiras despacharam as camaronesas com vitória por 3-0. Com o triunfo, o Brasil subiu para a 4ª posição com 18 pontos e segue com chances de conquistar o bronze. E para finalizar o nosso giro, a proposta de orçamento para 2020 corta 49% de investimento no esporte. Na proposta de lei orçamentária anual, o LOA, de 2020, enviada ao Congresso Nacional, o presidente propõe que o investimento no esporte seja de 220 milhões, praticamente metade dos 431 milhões que propôs Michel Temer no LOA 2019. É isso, até a próxima! Muito obrigada pelo giro, Aimee. E, gente, vamos comentar um pouquinho agora sobre o corte que está previsto para 2020, né, no orçamento do esporte. E, inclusive, é bom a gente destacar que, como o esporte não tem um ministério para defender, ele já perde força no governo Bolsonaro, né? Total, né, Malu? Agora virou uma secretaria, né, do Ministério da Cidadania, o que é muito triste, né? A gente eu, que sou da área do esporte, já esperava que realmente houvesse cortes, mas não tão graves, né? Mais da metade aí do orçamento sendo cortado. O esporte, ele já não é muito investido, né? Já não existe tanto investimento para o esporte, mas a gente vê aí um crescimento. Inclusive, os Jogos Escolares da Juventude, ele é aí um grande celeiro, né? De novos atletas, de novos talentos, e que está crescendo bastante. Imagina com esse corte, né? Como é que vão ficar essas competições, esses eventos, até os projetos sociais que envolvem o esporte, que já é tão difícil a gente ver, né? Verba para isso. Em complementação ao que a Juliana falou, né? É muito importante a gente pontuar que esporte não é sinônimo somente de competição, mas de educação, de inclusão. E quando a gente percebe um corte tão drástico assim, não é reflexo imediato, né? É um reflexo a um longo prazo. A gente está à beira de uma Olimpíada em 2020 em Tóquio e com um orçamento previsto, se eu não me engano, posso estar errado nesse dado, mas em volta de 3 milhões. Então, a estadia desses atletas pode ser comprometida. Inclusive, com esse corte, o governo federal passa a não ser o maior investidor em esportes do nosso país. O COB, ele passa a ser o maior investidor. E isso traz muitos problemas, inclusive para o investimento público do esporte. Quem está investindo e como esse esporte vai se desenvolver no nosso país para a gente plantar atletas agora e colher futuramente. Exatamente. Né? É um Pelo problema jeito, estrutural. a Olimpíada de Tóquio vai ser um pouquinho complicado para o nosso país, mas a gente vai continuar torcendo para os nossos atletas, né? Enfim. Isso. Então a gente vai continuar torcendo para que haja uma revisão em relação a esses cortes, né?
E falando agora de basquete, ontem aconteceu o jogo 1 da final da WNBA. Em casa, o Washington Mystics venceu o Connecticut Sun por 95-86. O destaque da partida ficou com a Elena Del Donne, que liderou o Mystics com 22 pontos, e 10 rebotes e 5 assistências. E então, meninas, em relação ao jogo, né, foi o primeiro da final e vem mais 5 dos melhores aí. Exatamente, Malu. O Mystics já venceu esse primeiro, né? As Mystics, vamos dizer, que são elas, né, da WNBA, já venceu esse primeiro. Se vencer mais 2, já é campeã, né? Que é o melhor de 5, então vencendo 3 aí, já é campeã. Inclusive, tá na vantagem pro próximo jogo que vai jogar em Washington, né? Então, vão jogar em casa, estão mais relaxadas. Realmente é um time que já vinha muito bem aí antes de chegar nessa final, né? A Helena realmente é o destaque dessa partida. Aí o que fica da história desse jogo é que são 2 times da Costa Leste que nunca chegaram numa final, né? Tanto o Washington como o Sun são 2 times da Costa Leste que estão aí disputando a final. As Mystics já foram vice-campeãs no ano passado e estão aí tentando esse campeonato, né? A WNBA, que não é tão vista como a NBA, né? Mas aí que os americanos gostam demais, né? Não é tão vista no mundo como a NBA, mas os americanos estão acompanhando bastante essa competição. E falando da Helena, né, Suzy? Sim, a gente tem que falar da MVP, né, a eleita melhor jogadora aí da competição, representando, jogando pelos Mystics, e tem uma atuação fantástica dentro do time, e mais do que isso, ela já recebeu várias propostas para jogar em times europeus. Ela tem uma história muito interessante. Ela tem uma doença degenerativa que se chama doença de Lyme, e ela joga isso causa paralisia. Então, se vocês verem o último jogo, ela tá usando até uma máscara, ela sempre inclusive. usa essa máscara. Exatamente, devido a essa doença. E ela também tem uma história muito interessante com relação à irmã dela, porque ela tem uma irmã, se chama Elizabeth, mas todo mundo fala que chama, né, carinhosamente Lizzie. A Lizzie, ela é autista, ela teve paralisia cerebral e é cega e surda. E por esse motivo, a Elisa, ela não sai de Chicago, né? Ela estudou, ela joga, ela trabalha, tudo para ficar próxima à irmã, porque essa irmã tem deficiência, né, sensorial, e não saberia, não sentiria ela se ela não estivesse lá presente. Então ela faz essa escolha, ela deixou de jogar já em times que pagariam muito melhor. A gente sabe que a Liga Norte-Americana de Basquete é uma das que menos paga bem, né? Ela já recebeu propostas para a China, ela já jogou numa pré-temporada da China, mas não foi aquele bate-volta. A gente falando do feminino, né? Sim. Né, Suzy? Porque se for masculino, não, a NBA... milhões e milhões. Exatamente. Né? Quando a gente fala dessa questão de salarial, é em relação aos gêneros mesmo, porque a NBA a masculina movimenta muito dinheiro. A gente pode até comparar com o futebol um pouquinho, né, Suzy? Sim, porque eu falei agora, né, da questão da visibilidade, que é até bem menos do que a da NBA. Assim como o futebol feminino, que também é bem menos visto, com aquela questão do investimento, Sim. que as pessoas não veem muito, que a gente tanto comenta aqui, né? Então, essa questão de gênero ainda pesa bastante. E tem qualidade, isso que pesa muito também, né? Não é que tem menos qualidade um em detrimento ao outro, não, muito pelo contrário. São jogos muito bons de assistir. Muito bons. E esse jogo foi A questão está na visibilidade que não tem, né? Exatamente. A NBA tem e a WNBA não tem tanto quanto deveria. Isso até é engraçado nos Estados Unidos, né? Porque em outros países tem maior visibilidade do basquete feminino, embora lá não tenha. É isso aí, então vamos acompanhar também, que é muito interessante, inclusive. E vamos parar para um rápido intervalo e a gente volta já.